Após a sua ressurreição e o encontro com os discípulos e com outras testemunhas, o Senhor Jesus deu uma ordem para os seus seguidores, deu uma ordem para os seus discípulos, deu uma ordem para os crentes daquela época, mas é uma ordem que se estende até os dias de hoje. Portanto, uma ordem, uma missão para todos os crentes. Vamos ler o texto de Marcos, os últimos versos do livro de Marcos, no capítulo 16, versos 14 a 20. Vimos no 14 que o Senhor Jesus apareceu aos discípulos e censurou-lhes porque eles não acreditavam, porque eles ainda não acreditavam, não tinham acreditado na ressurreição. Ora, a ressurreição havia sido profetizada. A ressurreição tinha evidências, tinham aparições, tinham testemunhas, e eles ainda não acreditavam. E o Senhor dizia não acreditavam por quê? Por causa da dureza do coração. Por que é que hoje homens e mulheres, muitos homens e mulheres, milhões de homens e mulheres não acreditam na ressurreição de Cristo? Olha, porque é algo fantástico, é algo nunca visto, mas é algo documentado, historicamente documentado. E o que faz com que eles não acreditem é a dureza do coração. Mas agora o Senhor Jesus vai dar uma ordem, que é conhecida como a Grande Comissão Evangélica. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Ora, veja, o Senhor Jesus estava dando uma missão e já estava esclarecendo quais eram os resultados possíveis dessa missão. Alguns iam crer, seriam batizados e seriam salvos. Outros não iriam crer, portanto, também não seriam batizados, mas seriam condenados. Veja um parágrafo da nossa lição. O Senhor, então, designou os discípulos para levarem o evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados. Mas o Senhor Jesus ainda deu a eles garantias. O Senhor Jesus deu a eles segurança na pregação do evangelho. Olha, pregar o evangelho ia ser difícil. Pregar o evangelho é difícil, irmãos. Ainda há lugares que é muito difícil pregar o evangelho. Há lugares ainda hoje que pregar o evangelho pode significar uma condenação criminal. Mas veja só, Jesus disse assim: esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não se lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Veja, o Senhor estava dizendo assim: aqueles que acreditarem em mim, aqueles que crerem, vão ser livres destes problemas. Mas será, irmãos, será que nós sempre estaremos livres do mal? Será que aceitar ao Senhor Jesus, aceitar o Evangelho, é um salvo-conduto, é uma segurança total para você não ter problemas? Ainda um texto da nossa lição. A Bíblia não ensina que os cristãos estarão sempre protegidos do mal. Às vezes, Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho. Mas, às vezes, os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessa circunstância, a perseverança e a paciência são um sinal aos incrédulos do poder da fé. Impressionante, irmãos, esse texto. Muitas das vezes que os crentes, os cristãos, sofrem é para mostrar aos incrédulos o poder da fé. É para mostrar a resignação, é para mostrar a esperança, é para mostrar a submissão à vontade de Deus e assim demonstrar no sofrimento, demonstrar aos outros o poder da fé. Vamos agora ao verso 19 e o verso 20. Especialmente o verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Senhor Jesus ascendeu ao céu. O Senhor Jesus foi recebido no céu. O Senhor Jesus foi entronizado no céu. Foi entronizado no céu e se assentou à direita do Pai.
e está lá no céu, atuando no santuário celestial, para que a gente seja livre dos nossos pecados, para que a gente tenha os nossos pecados perdoados. Verso 20, o último verso do Evangelho de Marcos. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Foram pregar por toda parte, mas aqui é uma coisa importante. Cooperando com eles o Senhor os estava auxiliando. Como estava auxiliando? Através do Espírito Santo. Lembram-se da promessa? O Senhor Jesus, quando eu for, vou mandar o Consolador. O Senhor Jesus foi, e quando ele foi entronizado no céu, ele mandou o Espírito Santo para que assistisse, para que ajudasse os discípulos. Pela providência divina, o poder divino sempre se unirá ao esforço humano. Toda vez, irmãos, que qualquer um de nós se esforçar para pregar o Evangelho, se esforçar para demonstrar aos outros as verdades do Evangelho, para apresentar o plano da salvação, o poder divino, o Espírito Santo, vai se associar a nós. Essa ordem, irmãos, foi dada aos discípulos, a ordem para pregar o Evangelho, ide e pregai a todo mundo. Essa ordem não foi somente para os discípulos, ela foi num primeiro momento para os discípulos. Mas por que ela foi escrita? Por que ela foi registrada na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos? Porque essa ordem é também para nós. E nós devemos, então, atender a essa ordem. Como é que os discípulos atenderam? Partindo, pregaram por toda parte. E como é que eles pregavam por toda parte? O Senhor cooperava com eles. O Senhor vai cooperar conosco, irmãos. O Senhor vai cooperar comigo, vai cooperar com cada um de nós, se nós estivermos dispostos a pregar o Evangelho. Que Deus esteja com cada um de nós e que a gente sinta a responsabilidade dessa missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. A missão de pregar o Evangelho, de pregar a todos a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus.